Olá, muito boa tarde. Neste mês de agosto, que para muitos é de férias, para outros é também marcado por experiências de voluntariado e entrega. No nosso país ou em regiões mais remotas do mundo, temos hoje connosco quem já participou em experiências desta natureza ou as coordena. É o caso da Catarina Lopes António, da Fundação Fé e Cooperação. Temos connosco também a Maria Salomé Oliveira Henriques, com uma missão de longa duração em Timor-Leste, e também a Gabriela Santos Inácio, com uma missão de curta duração na Guiné-Bissau. Muito boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Esta dimensão da atividade missionária, Catarina, que passa muito também pela Fundação Fé e Cooperação. Temos aqui duas jovens connosco que já vamos conhecer as experiências em que participaram, mas a Fundação Fé e Cooperação tem aqui um papel essencial na formação destes voluntários que tantas vezes partem ligados a outras instituições, não é? Sim, a Fundação coordena uma rede de voluntariado missionário já desde 2002, portanto já é uma história antiga, e no fundo congrega 60 organizações que enviam voluntários em missão, pode ser em curta ou em longa duração, e promovemos um plano de formação anual que pretende pôr em comum todas essas organizações. E isto para que se perceba que ninguém pode partir sem formação. Não basta acordar de manhã e pensar... Não basta a vontade. Não basta a vontade de ir, é preciso saber o que se vai fazer, é preciso conhecer as culturas, conhecer as próprias religiões e também o nosso papel enquanto cristãos, que é muito importante, é fundamental. Todo o cristão é missionário, às vezes esquecemos disto, e portanto também tentamos que se perceba também este cunho da fé e esta responsabilidade de se partir como voluntário missionário. Quem partiu como voluntário missionário foi Salomé para Timor-Leste. Quanto tempo foi? Estive lá há 2 anos. 2 anos. Como é que se toma uma decisão de partir para tão longe e para uma realidade cultural completamente distinta da nossa por 2 anos? Inicialmente era só por 1 ano, já uma longa preparação e já uma cultura familiar e de sempre ouvir falar em missões e em missionários. E depois, pronto, fiz o primeiro ano, gostei bastante e fiquei para o segundo. O que é que fez em Timor-Leste? Trabalhou em que área? Eu sou enfermeira, fui com os Irmãos de São João de Deus. Eles têm lá a missão em Timor-Leste, têm lá que levar uma casa de saúde, de apoio à saúde, uma casa de saúde mental, e fui como enfermeira na área da psiquiatria, a fazer apoio na área do internamento e também visitas domiciliárias e nesse aspecto. Já vamos saber mais. A Gabriela esteve na Guiné-Bissau, não é? Uma experiência que chamamos de curta duração. Eu pergunto também como é que surgiu esta vontade de partir, em que contexto é que também isso aconteceu? Eu parti pelo projeto Aprender Vivendo, que é uma parceria das escolas de Peniche com a Sol Sem Fronteiras. E parte muito também da disciplina de educação moral religiosa católica, e foi um bocadinho por aí, porque na escola secundária de Peniche essa disciplina proporciona várias atividades de voluntariado, e este projeto, esta ligação com a Sol Sem Fronteiras já existe já há mais de 20 anos, e a primeira edição deste projeto foi em 2016, no regime em que está, depois em 2019 e em 2023, que foi quando eu fui até à Guiné-Bissau. É o Sol Sem Fronteiras, ligado aos missionários espiritanos. Como é que a família acolheu essa vontade de partir? Ficaram receosos? Tentaram que adotasse outra alternativa de destino? A minha família já sabe que eu sou assim de muitas aventuras e gosto de estar em muitos projetos, naqueles que me fazem sentido, e que sou uma pessoa que gosto muito de estar com os outros e estar para os outros. E assim que houve a oportunidade de eu poder candidatar-me a este projeto, eu partilhei lá em casa, e eles, pronto, tiveram que aceitar, né? Porque se me condicionassem um bocadinho eu ia fazer tudo para conseguir ir, porque realmente fazia-me sentido. Mas depois acabaram por apoiar e ficaram muito entusiasmados. Catarina, já lá iremos saber mais pormenores dessa passagem pela Guiné-Bissau e também por Timor-Leste. Falávamos aqui da vontade de partir, do entusiasmo, é isto que tantas vezes desperta no coração dos jovens.
Mas depois, como dizias, é preciso enquadrar o impulso e o fascínio por ir ao encontro de algo que não se conhece em algo mais estruturado. Nesta vossa preparação, o que é que ensinam em concreto? O que é que cada voluntário é confrontado? Com o que é confrontado? O que é que conhecimentos vão passando? Nós fazemos um plano de formação que tem 5 sessões anuais. Na primeira, o voluntariado missionário e a espiritualidade, em que o voluntário se confronta consigo, com a sua fé, com as suas motivações, que acho que é a primeira parte importante, é nós conhecermos a nós para nos dar ao outro. Depois trabalhamos sobre cooperação para o desenvolvimento. O que é a cooperação para o desenvolvimento? Que tipo de projetos existem nos países em que estão? E aqui poderão corrigir-me, que a Salomé, por exemplo, fez o plano connosco. Depois trabalhamos também sobre a missão, sobre as culturas, sobre as religiões que existem nos mais diversos países. Trabalhamos também sobre as relações humanas e vida em grupo, porque estes voluntários vão em grupo, como foi o caso, por exemplo, da Gabriela, ou vão integrar uma comunidade religiosa, como foi o caso da Salomé. E, portanto, é importante saber viver em grupo e gerir as relações humanas, porque diziam, na altura, há muitos anos atrás também, quando estive em missão, disseram uma frase que nós repetimos sempre, que é: a comunidade é o melhor e o pior da missão. Pode ser onde somos mais felizes e onde sofremos mais. Portanto, é preciso saber lidar com isso e arranjar formas e maneiras de lidar com essas situações. E depois trabalhamos também a questão do desenvolvimento humano e da dádiva cristã. Sempre com o cunho da fé. Porque nós vivemos agora, e atualmente estamos a viver tempos muito difíceis, com um discurso muito a desconstruir, que está a destruir muito daquilo que se fez ao longo dos anos. E a verdade é que é importante que estas pessoas percebam que vão lá para serem construtores de pontes, não é? Vão lá para ajudarem a ser parte daquelas comunidades e não para vou ali, caio tipo paraquedas, faço o meu trabalho, venho-me embora e já não quero saber mais. É importante que se perceba isto durante o tempo de formação. Salomé, nesta linha de raciocínio, foi importante esta aprendizagem que fez na preparação antes de partir para Timor-Leste. Ajudou depois, quando chegou ao território também, àquele país, a entrosar-se melhor no trabalho? Sim, ajudou muito, porque, como a Catarina disse, não é chegar lá e querer ir e chegar lá e fazer. Não, também foi muito perceber aquilo, a preparação que tínhamos que ter e foi muito importante enfrentar as dificuldades que se calhar não sabia que ia ter e perceber e preparar-me para essas dificuldades que ia encontrar, sim. E uma vez lá, era para um ano, não é? Acabou por ficar 2, é muito tempo. Como é que mentalmente se preparou para ficar tanto tempo num lugar tão diferente? Mentalmente, tive muito apoio da minha família. A minha família ajudou-me bastante nesse sentido, sempre disseram para ir. Portanto, inicialmente foi um ano. A decisão do segundo ano foi muito mais fácil porque já estava mais integrada na cultura, na língua, na própria missão, na comunidade, e pareceu a decisão mais natural e ficar o segundo ano. Portanto, para o segundo ano houve uma preparação mental muito difícil. E para o primeiro foi a vontade, sempre tive uma grande vontade de ir, portanto também foi uma coisa também natural e simples, muito com a ajuda das pessoas cá, da família e dos amigos. E sim. Gabriela, não foi tanto tempo, não é? Quanto tempo é que teve na Guiné-Bissau? Se não estou a erro, foram 25 dias. 25 dias. O suficiente para aprender realidades diferentes, não é? O que é que mais marcou, impactou nesta experiência ali na Guiné-Bissau? Eu acho que foi a forma como pude perceber que as religiões, que pode haver um grande respeito e uma grande harmonia entre religiões, porque eu estou há pouco tempo assim a integrar assim a vida na igreja, não é? Mas
eu não tinha noção que as irmãs, por exemplo, podiam ser pessoas super alegres e super espontâneas. Sempre imaginava, pronto, as irmãs estão de hábito, estão lá nas congregações. Tudo gente muito séria, que não ria, não? E foi uma coisa espetacular. Foi tipo a ter uma irmã a dançar à chuva e a cantarem para nós e a brincarem connosco, foi muito bom. E depois também tivemos a oportunidade, que foi um momento que me marcou nesse sentido, de fazer a visita ao Bimã, e ele recebeu-nos no pátio da sua casa. E mostrou a admiração que tinha pelas irmãs, que nós ficámos na congregação da Santa Teresinha do Menino Jesus, e mostrou a admiração que ele tinha pelas irmãs e mesmo pelo Papa, e até propôs que fizéssemos uma oração em conjunto pela paz no mundo. E acho que foi uma coisa que me marcou, porque aqui ouço sempre muitos conflitos religiosos, e depois fui para lá sem esperar bem o que é que ia encontrar, porque a maior parte da população lá é muçulmana e os católicos e os cristãos são uma minoria. Isso ajudou-te a superar alguns preconceitos, de alguma forma? Sim, também ajudou-me a aumentar a minha fé, porque depois há muita gente já em adulta que ambiciona ser batizado, e depois também, pronto, ajudou-me a fazer o meu discernimento e a ter mais vontade de fazer caminho para o batismo. Foi nesta experiência, ao fim e ao cabo, percebeste ou descobriste um itinerário de fé que não tinhas até aí, não era algo muito significativo, era algo desconhecido até na tua vida, e foi esta experiência que também te fez nascer nesse sentido. Sim. Para a fé. Foi. E recebeste o batismo depois dessa experiência? O batismo, o crisma e a primeira comunhão fiz. Okay. Foi tudo em grande logo. Catarina, hoje temos aqui 2 exemplos de jovens que partiram enquadrados também numa preparação, mas hoje também assistimos por vezes a uma certa, digo eu, pressão de partir para completar currículo ou para apresentar mais uma coisa no seu currículo quando se apresenta para a candidatura a um emprego. Isto pode, de alguma forma, desvirtuar a genuinidade deste voluntariado missionário, esta procura de experiências? Eu acho que pode desvirtuar só a motivação inicial, porque, independentemente daquilo que nos leva a partir, durante o tempo de missão a pessoa é sempre alterada, surpreendida. Não é? É surpreendida e estamos aqui a ver, a Gabriela acabou de falar nesta questão de crescer na fé, não é? E, portanto, obviamente que cada vez mais, contra tudo aquilo que é a legislação do voluntariado, cada vez mais há a questão da pressão para ser voluntário. Até no mundo académico exigem que seja voluntário. A verdade é que o voluntariado tem de ser um ato livre. Um ato livre. E, portanto, logo aí a obrigatoriedade não faz sentido. Claro que as empresas, hoje em dia, as organizações, contratam muito mais facilmente alguém que já tenha feito uma experiência de voluntariado. Porquê? Porque já sabem que essa pessoa se vai comprometer, que é uma pessoa que, à partida, abraça uma causa. Mas, independentemente do que os leva a partir, vão sempre ser transformados. Isto, há cristãos, há não cristãos, há voluntários que partem pela fé, há voluntários que partem pelo currículo, mas quando regressam, essas pessoas vêm transformadas e vão ser agentes de mudança nas suas comunidades. E às vezes ser voluntário ou missionário não é preciso entrar num avião. Às vezes, até cá, dentro do nosso país, se pode ser, e estamos agora neste momento também a assistir a isso. Cada vez mais temos jovens envolvidos em projetos de voluntariado. E tivemos o exemplo do Jubileu dos Jovens, que juntou milhares de jovens. E muitos, se lhes formos perguntar, não têm propriamente um percurso de fé, mas estão ali, estão em conjunto. E, portanto, é porque alguma coisa modificou a sua vida. Claro. Salomé, como é que se regressa de Timor ao fim de 2 anos? Foi uma Salomé diferente que chegou a Portugal depois dessa experiência? Foi uma Salomé muito mudada. Inicialmente, eu continuo a ser um bocadinho muito tímida, muito introvertida, e ajudou-me a sair para o mundo, a conseguir comunicar mais com as pessoas, a conseguir perceber mais outros pontos de vista, outras culturas, a conseguir aceitar. E sim, foi uma Salomé muito diferente. Profissionalmente também foi importante, se calhar, funcionar num local onde os recursos não são tantos, como eventualmente tem aqui,
e isso também, em termos científicos, é mais desafiante às vezes, ou ajuda a trabalhar com outras soluções. Sim, obrigou-me a ser muito mais criativa, obrigou-me a estudar, tive que aprender imenso para conseguir, como disse, a falta de recursos humanos e recursos materiais, então obrigou-me a ir procurar soluções onde às vezes parecia não haver soluções. E foi uma grande ferramenta nesse sentido, sim. E de Timor, um país de que tanto se fala e falava em Portugal antes da sua independência, o que é que descobriu ali também naquele território que se calhar já conhecia há muito tempo, que não tinha visitado, mas que havia aquela expectativa da proximidade histórica e toda a luta de um povo em busca da sua independência? Que imagem trouxe dos timorenses? Um povo muito lutador, um povo muito alegre e que aceita o outro independentemente das dificuldades que tiveram no passado. Eles aceitam os portugueses, aceitam os indonésios, há uma relação de proximidade e é um povo, pronto, mesmo muito alegre e que não olha, muitas vezes não olha a diferença. E que é que olho. Gabriela, depois da Guiné-Bissau, também o que regressou na mochila, de alguma forma, foi mais daquilo que a mochila levou para lá. Isto ao ponto de saber que também já se prepara para outro projeto. Como é que foi a Gabriela que chegou a Peniche depois da experiência na Guiné-Bissau? Foi uma Gabriela diferente e nós temos, felizmente o nosso projeto é muito exigente porque nós começamos a preparar com 1 ano e meio de antecedência, temos encontros quase todos os fins de semana porque achamos que é muito importante prepararmos o grupo porque nós temos que nos conhecer bem em missão. Temos que conseguir comunicar sem preciso falar uns com os outros. E acho que depois isso também faz com que a experiência de missão seja muito melhor e que nós consigamos aproveitar a missão de outra forma. E assim nós também aprendemos a regressar, porque às vezes nós estamos lá e depois voltar para a nossa rotina e para as nossas coisas às vezes é um bocadinho complicado. Eu quando entrei no avião, fiquei assim, epá, já me vou embora, se calhar ainda podia fazer mais qualquer coisa, só que depois também vim com a perspectiva de que nós quando vamos temos que estar conscientes que não vamos para lá ensinar nada. Vamos sim para partilhar vida, para partilhar cultura, nunca impondo nada aos outros, não é? E depois vimos sempre mais ricos com tudo aquilo que eles também nos proporcionam. Pronto, somos também transformados. E também nessa caminhada da fé, depois isso traduziu-se num maior envolvimento também na paróquia, já cá, num caminho de vida cristã, foi? Sim, acabei por também depois a querer fazer caminho para o batismo, por frequentar mais as missas, por estar mais envolvida nas atividades que aconteciam. Mas eu mesmo antes já estava assim envolvida na paróquia, o que depois também esse apoio me motivou para fazer o caminho. Mas sim. Catarina, há jovens que partem, jovens que regressam. Trabalha muito nesta dimensão da preparação de quem parte, mas também quem chega. Penso que fornece à Fundação Fé e Cooperação depois também relatos, testemunhos. Eles próprios também se tornarão, se calhar, em testemunho que ajuda na formação dos outros que partem. Haverá aqui uma sinergia interessante a aproveitar. Sim, nós não temos, já tivemos em tempos um dia do regresso em que promovíamos o encontro. Eu fui beneficiada que no ano em que regressei também da missão em que esteve a Salomé, tivemos pela última vez a Fundação fez aquele encontro de jovens que regressam. Agora, neste momento, o que nós fazemos não há nenhuma sessão de formação que não tenha um testemunho missionário. Porque mais do que... Nós, quando estamos a preparar-nos para partir, estamos sempre disponíveis. Marcamos as formações e nós vamos às formações. Quando regressamos, é muito importante o testemunhar. E é através destes testemunhos que quem se prepara vai poder questionar. Porque querem saber mais, querem saber o que é que foi difícil, o que é que foi fácil, o que é bom, o que é menos bom, porque também há coisas menos boas.
onde é que devem investir mais na sua preparação e, portanto, o testemunho de quem já esteve é fundamental para quem se prepara. E para nós, Fundação, nós também bebemos muito desses testemunhos, porque são jovens que acabam por ficar, jovens ou menos jovens, que acabam por ficar também ligados a nós de alguma maneira. Nós temos esta rede e quando temos... Nunca são esquecidos. Nós estamos este ano a celebrar 35 anos e temos muitos antigos voluntários que estão ligados a nós, que estão envolvidos em algumas atividades, que são sempre convidados para os nossos eventos, para as nossas atividades e que são também eles construtores daquilo que é a FEC. Porque a FEC é construída por todos aqueles que vão passando por nós. Sejam voluntários, sejam colaboradores, sejam parceiros, sejam financiadores. Somos construídos por todos aqueles que passam por nós. Salomé, há saudades de Timor-Leste? Há muitas saudades, sim. Muitas saudades das pessoas, principalmente das pessoas, sim. A sua vida agora é por cá, mas equaciona um dia fazer algum projeto de voluntariado ainda? Sim, ainda assim. Fica sempre o bichinho. Não estava nada à ideia. Não. Continua aqui o bichinho de voltar a partir e de, se calhar, um projeto mais curto, mas sim, continua à vontade de partir. Gabriela, sei que não se manteve afastada desta realidade, continua a caminhar não apenas na Igreja, mas dentro da Igreja, alinhada com estes projetos que de vez em quando partem para mais longe. Já há algo que se desenha no horizonte? Já estamos a fazer caminho. E já se pode saber para onde? Não, ainda não. Ainda não. Depois havemos de divulgar depois nos nossos... Mas isso é importante, manter também sempre ajuda ao empenho na vida por cá, já projetando uma atividade que se prepara? Sim, é importante porque nós gostamos de saber sempre o local, se conseguirmos um bocadinho mais cedo, mesmo para depois, porque como temos muito tempo de preparação para fazermos as coisas bem feitas, para conseguirmos fazer o projeto, preparar tudo da melhor forma possível. Muito bem, então ficamos a aguardar pelo regresso para depois termos mais novidades também dessa nova experiência. Eu agradeço muito a vossa presença aqui, certamente foi inspiradora para muitos jovens que nos terão escutado e visto neste programa e porventura um dia também poderá estar algum deles aqui sentado a falar da sua experiência. Muito obrigado pela vossa passagem pelo programa Eclésia, o testemunho de quem tem a coragem de romper com a zona de conforto e partir à descoberta e numa atitude de doação, de entrega a quem mais precisa. Agradecemos a sua atenção, boa tarde, se for o caso, tenha também umas boas férias.